Olá, pessoal. A aula de hoje eu quero falar de um tema que muita gente me pediu há algum tempo e acho que chegou a hora de tratar desse assunto, principalmente com as crescentes tensões entre Estados Unidos e China. E eu quero falar com vocês sobre talvez um dos maiores aliados dos Estados Unidos na região, e o surgimento de uma nova aliança. Mas antes da gente começar, não se esqueçam, do nosso roteiro, que é dar like no vídeo, ativar o sininho para receber notificação quando tem vídeo novo, seguir o canal e compartilhar o mais importante de todos para vocês virem debater com o professor Roque. Antes da gente começar, eu quero lembrar vocês da nossa parceira Insider e está chegando o Dia das Mães, pessoal. Vocês sempre me vêm falando da Insider, eu usando as camisetas, vocês talvez pensem que só tem produtos masculinos, mas não. A Insider tem vários produtos femininos de muitas cores. Aqui eu abri na seção do site, tem um monte de coisas diferentes, cores diferentes, moldes diferentes. É atemporal, porque você usa em qualquer situação. Eu mesmo tenho contado para vocês que você pode usar essa camiseta para treinar, para trabalhar, para sair. E as peças se encaixam em vários estilos e cores, enfim, satisfazendo todos os gostos. E também tem cupom de desconto do Roque, ROC12, HOC12. Entra aqui, olha, um presente para sua mãe, compra, ela vai adorar os produtos da Insider. E vamos voltar para o vídeo. Então vamos lá. Quem é esse grande aliado tão importante e relevante para os Estados Unidos na região, no Indo-Pacífico, Para explicar isso, eu tenho que trazer um acrônimo para vocês. Acrônimos são as abreviações, e nesse caso são abreviações das abreviações. E talvez vocês tenham ouvido falar, talvez não, mas eu estou me referindo ao AUKUS, que é A-U-K-U-S. E cada uma dessas letras significa um país. Então, Austrália, UK, United Kingdom, Reino Unido, e US, United States, Estados Unidos. Então, são 3 países, essa é a aliança, quero falar na aula de hoje sobre isso. Óbvio que eu vou focar mais na Austrália, porque a Austrália está passando por uma transformação, se posicionando diferente, e essa ideia do vídeo contar um pouco para vocês dessas relações da Austrália na região e esse novo posicionamento, essas preocupações crescentes da Austrália. Se não é um vídeo da geopolítica da Austrália, esse daí vai entrar na nossa lista de vídeos intermináveis que vocês sabem que tem, e algum dia eu vou fazer geopolítica da Austrália, mas aqui já vai dar algumas noções das preocupações geopolíticas que a Austrália tem na região, junto com esses 2 aliados e junto com a disputa ou a ameaça da China. Por que falar disso agora? Por que trazer a Austrália para o centro das atenções? Primeiro, porque está acontecendo uma grande mudança diplomática, de política externa e de posicionamento da Austrália, que sempre foi um país neutro, pacifista, não se envolvendo em conflitos, e essa postura vem mudando. Ao longo dos últimos anos, nós estamos assistindo posicionamentos diferentes e, assim, escolhas mais assertivas, desde a área de defesa até alianças diplomáticas e militares explícitas, como a do AUKUS. O que está motivando a Austrália de fazer isso? Óbvio, essa pergunta é super importante ou necessária, e não poderia ser diferente, é o posicionamento e as movimentações da China. Uma China mais assertiva, mais agressiva na região tem preocupado e feito com que a Austrália comece a se modificar. Principalmente as reivindicações territoriais, as construções das ilhas artificiais no Mar do Sul da China. Então, a política australiana está olhando para isso como uma ameaça, está muito preocupada com esses movimentos da China, e isso tem levado, inclusive, os 2 países a entrarem em um certo atrito, para dizer o mínimo. Nós temos 2 episódios recentes que mostram isso. Primeiro, em 2018, quando a Austrália decide banir a Huawei
do seu país, né, do mercado de telecomunicações. Eu já falei sobre isso, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu falo do perigo do 5G, mas eu explico exatamente o que significa a Huawei ser o grande fornecedor. O Ocidente se juntou para tentar impedir que muitos países adotassem a tecnologia da empresa chinesa, a Huawei, e a Austrália seguiu a cartilha e preocupada, com razão. Assistam esse meu outro vídeo, vocês vão gostar e vão entender exatamente o que está em jogo na questão do 5G. E a Austrália baniu. E o segundo episódio onde nós temos esse choque dos dois, Austrália e China, durante o Covid. No começo do Covid, a Austrália pede por uma investigação mais aprofundada nas origens do vírus. Os Estados Unidos também tinha pedido isso, mas a Austrália pede. E a China fica extremamente incomodada. Nos dois episódios, a China retaliou com restrições comerciais ou sanções econômicas em diferentes áreas. Então, nós estamos falando de banir a compra de carne, vinho, carvão, cevada, dessas coisas todas. O único que voltou, né, ou que a China retirou as restrições, foi o carvão, de extrema importância para o desenvolvimento chinês, e tem sinalizado que talvez ela vá diminuir ou retirar as outras sanções, as outras barreiras. Os dois países continuam fazendo negócios em várias outras áreas, mas nessas áreas específicas a China retaliou. Isso afetou a economia australiana em alguma medida, são setores importantes para a Austrália, onde ela tem uma competitividade, e isso é fruto dessa crescente tensão e dessa preocupação. A resposta chinesa é agressiva, né? Enfim, são decisões, uma delas uma crítica, ou a questão do Covid. Foi surpreendente a forma como a China reagiu, assim, até exagerada, de uma forma exagerada, mas ela mostra que as preocupações australianas têm fundamento. Mas antes mesmo desses episódios de sanções ou restrições ou retaliação chinesa, a Austrália já entendia o cenário e a geopolítica da região e como que ela tinha que começar a fazer essa transição, né, de deixar de ser um país pacifista ou neutro e começar a se preparar para um possível conflito com a China. E aí, em 2016, a Austrália dá um grande passo assinando um acordo de compra de submarinos a diesel da França, 12 submarinos. Houve uma licitação, os franceses ganharam, os japoneses e os alemães perderam. E, naquele momento, esse já era um grande sinal, né, uma linha divisória ali da Austrália se mostrando preocupada com questões de defesa, gastando mais dinheiro e querendo se armar. Esse acordo passou dos 60 bilhões de dólares e perdurou até 2021, quando, surpreendentemente, a Austrália rompe com o acordo e decide que ela não vai mais comprar os submarinos franceses. E aí a Austrália acabou, então, escolhendo, né, largando os franceses e escolhendo ficar com os americanos e os ingleses. Aliás, esse movimento é o primeiro passo para a criação dessa aliança, o AUKUS, mas eu vou falar dos detalhes disso daqui a pouco. Quero continuar aqui explicando para vocês a questão do submarino. E aí, então, os australianos vão comprar, não é só comprar, eles também vão produzir. É uma grande aliança, um acordo, uma joint venture misturada com uma série de coisas, por 8 submarinos nucleares, de propulsão nuclear. Isso não significa que o submarino tem uma bomba nuclear, mas ele funciona com energia nuclear. Tem um reator nuclear lá dentro que alimenta e faz ele se mover. Pouquíssimos países no mundo têm isso: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China e Índia só, e agora a Austrália vai ter. Não é tão agora, na verdade esse projeto vai levar muito tempo, leva 15 anos para você produzir um submarino. O primeiro só vai ser entregue em 2040. Realmente, vocês devem estar se perguntando, 2040 e como que vai ser isso até lá? Já vou explicar, já vou chegar nessa parte, mas 2040 talvez não faça mais diferença, né? A guerra entre Estados Unidos e China pode acontecer muito antes,
Mas voltando para os detalhes do acordo do submarino. Os submarinos ingleses já são do design, do modelo, ou baseados no desenho americano. E só os ingleses têm acesso a esse desenho dos submarinos americanos. E esse novo submarino inglês, que está sendo construído baseado nos americanos, que é o SSNR, ele vai ser o molde para a construção do australiano. E quem vai construir os australianos são os ingleses, né? Os primeiros vão sair da Inglaterra e depois a Austrália deve continuar, depois de receber os primeiros protótipos, ela vai produzir os outros na Austrália. Existem investimentos e parcerias de todos os lados. Os americanos entram provendo a tecnologia dos tubos de torpedo, tecnologia bem específica, bem avançada dos americanos, que vão ser incorporadas nesse submarino australiano. Basicamente, as indústrias de defesa dos 3 países estão criando laços e conexões sem precedentes. Como eu tinha dito para vocês, vai demorar muito para esse submarino ficar pronto, 2040, e a Austrália tem um problema, porque a sua frota tem mais de 30 anos e em 2030 vai ter que ser aposentado, sua frota de submarinos. E aí, se os outros só vão chegar em 2040, o que a Austrália vai fazer? E aí que entra a outra parte deste acordo, que é a parte da criação da aliança e do acordo militar, aonde Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, vão fazer uma rotação militar com os seus submarinos para proteger a Austrália. Mostrar para vocês exatamente aqui no mapa onde que esses submarinos vão estar, ou que região eles vão estar patrulhando. Quero mostrar para vocês aqui no mapa da Austrália as bases, essas não são todas, mas as principais bases americanas e em conjunto com os australianos no território da Austrália. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... E essa daqui específica, aqui no sul, perto de Perth, a Stirling, ela é a base onde vai haver a rotação dos submarinos americanos e ingleses para proteger a Austrália enquanto os outros submarinos não ficam prontos. Então, nós estamos falando de 4 submarinos americanos que vão estar usando essa base em rotação para patrulhar a área. Vão ser submarinos da classe Virginia, que são os submarinos nucleares mais modernos do mundo. Os Estados Unidos têm 21 desses submarinos. Antes do uso dessas bases, desse acordo com a Austrália, normalmente os Estados Unidos já têm de 2 a 4 submarinos que estão aqui na área da First Island Chain, que é aqui, né? E da Second Island Chain, que vem mais para cá, que são as duas linhas de bloqueio, né? Com as ilhas. Eu falo disso em outros vídeos, inclusive no vídeo mais recente da nova Rota da Seda. Quem não assistiu, assistam. Eu explico no detalhe o que são essas cadeias de ilhas e qual a função delas. Mas o ponto importante é que os Estados Unidos normalmente têm de 2 a 4 submarinos nesta região. Agora, com a entrada deste acordo da Austrália, aqui então vão ter outros 4, não devem tirar os daqui, essa é a novidade. Os ingleses vão contribuir também com um submarino que vai estar patrulhando, vai estar presente aqui nessa área, usando essa mesma base americana-australiana no sul da Austrália. Essa questão do submarino nuclear é um dos pilares principais, talvez o primeiro pilar que deu origem à tal da aliança da AUKUS. Falei para vocês há pouco que eu ia explicar melhor. Talvez não esteja claro para todo mundo e é importante a gente entender isso. Essa aliança é uma aliança desses 3 países, mas ela é uma aliança militar, mas ela não é uma aliança como a OTAN. Por quê? Na OTAN tem um artigo que diz que um ataque a um dos países é um ataque a todos, e todos vão entrar para defender aquele país. Não existe essa institucionalidade, essas regras não estão colocadas. Mas não é só um acordo comercial de troca de equipamento, de compra e venda de alguma coisa, mesmo que seja militar. É muito mais do que isso, porque tem o elemento que eu acabei de escrever para vocês, que é a defesa
da Austrália enquanto os submarinos não ficam prontos. Então, é mais ou menos uma combinação disso, de uma aliança militar, e é uma aliança, mas não nos moldes ou no porte ou na sofisticação que é a aliança da OTAN. E também tem um elemento do acordo comercial, tem as trocas tecnológicas que eu falei para vocês. Isso nos leva ao segundo ponto dessa aliança. Se o primeiro é a construção dos submarinos, o segundo são áreas diversas, principalmente na frente tecnológica, com tecnologia artificial, submarinos autônomos, tecnologias quânticas e o desenvolvimento de mísseis hipersônicos. Isso deve começar a ser colocado em prática daqui a uns 3 anos. Na verdade, a fila começa com os submarinos autônomos e com as tecnologias quânticas, mas também é um outro pilar da aliança, da parceria, além dos submarinos. Do ponto de vista dos americanos, essa aliança é muito importante. Cada vez mais os Estados Unidos percebem o quanto fundamental é esse conjunto de alianças, né, principalmente do mundo democrático, dos países com instituições parecidas, aliados confiáveis, sólidos, e como que a junção desse grupo de países dá força para a atual ordem mundial, por mais que ela esteja sendo desafiada por outros países como China, Rússia, Irã, Coreia do Norte. Se a gente colocar esses grupos, né, separados entrando em rota de choque, os Estados Unidos entende e tem percebido cada vez mais que ele precisa manter essas alianças funcionando e expandi-las, envolvendo inclusive os outros países a participarem e terem responsabilidade na sua própria segurança e na segurança do que está acontecendo na região e, em última instância, do que acontecerá no mundo. É com essa dinâmica em mente que os Estados Unidos perceberam, então, que eles precisam se aproximar da Austrália, precisam envolver a Austrália. Algo parecido tem sido feito com o Japão, numa escala menor, porque o Japão tem outras restrições da Constituição, de ter exército e tal, mas os Estados Unidos têm colocado pressão. Olha, Japão, você precisa participar mais. Então, a ideia com a Austrália é essa. Os americanos estão querendo uma ação coletiva para a região. A Austrália é super confiável, é um país que tem instituições muito parecidas com os Estados Unidos, se juntam com o Reino Unido, que também já opera da mesma maneira, e com isso estão caminhando nessa direção. Um outro aspecto importante da Austrália para os Estados Unidos é a sua posição geopolítica. E aí então vamos entender como a Austrália é central nessa região chamada de Indo-Pacífico, né? Aqui está o subcontinente indiano, aqui está todo o Índico e aqui o Pacífico. E a Austrália, vocês podem reparar, bom, além dela ser um continente imenso, sozinho, uma ilha, está localizado bem no meio dos dois, ou com acesso aos dois com facilidade. A Índia tem uma posição privilegiada no Índico, a China tem uma costa enorme e é o centro das atenções do que está acontecendo no Pacífico. A junção desses dois mundos é uma das áreas talvez mais críticas e tensas para a estratégia americana e a estratégia em geral do mundo, né? O nosso tabuleiro da geopolítica ele está acontecendo muito aqui no Indo-Pacífico, e essa região tem muita importância. Ainda vou fazer um vídeo só disso daqui, mas a Austrália, como vocês podem ver, ela tem acesso e conexão com os dois, tanto o Pacífico quanto o Índico. Além da questão estratégica, né, do posicionamento na junção dessa região dos dois oceanos, do tamanho, da proporção continental, a Austrália é a 14ª economia do mundo e em gastos em defesa é a 13ª. Na região é o 5º maior país que gasta em defesa. Tem todos os valores democráticos que facilitam essa proximidade com os Estados Unidos, a questão das instituições que eu comentei há pouco.
tem 90 mil soldados na ativa. Então, é um país muito importante, muito relevante, bem posicionado, fácil proximidade e pelas questões culturais, idioma, etc. Então, isso coloca a Austrália num lugar naturalmente mais acessível para os Estados Unidos e para essa aliança. E eles têm também um histórico de cooperação em várias outras guerras, desde a Guerra do Vietnã, Afeganistão, Iraque, Síria. Em várias dessas operações militares americanas, os australianos estão sempre juntos. Então, mais uma vez, operando com defesas, familiarizados em estar em combate em operações militares em conjunto. As relações dos Estados Unidos com a Austrália na área de defesa, elas acontecem principalmente em 3 frentes. A primeira é treinamento militar, a segunda é o envio de tropas e a terceira é a questão das instalações militares, seja construção ou uso em conjunto. No que diz respeito ao treinamento militar, existem uma série de exercícios que acontecem por todo o país e eles visam melhorar a interoperabilidade das forças americanas e australianas, ou seja, estarem preparadas para lutar contra um inimigo comum, estarem acostumadas, entenderem o funcionamento dos dois lados, estarem mais integradas. Existem muitos exercícios militares, mas um deles é conhecido, é o Talismã Sabre, é um grande exercício, talvez o maior de todos, que acontece a cada 2 anos envolvendo milhares de soldados dos dois lados. Em termos de tropas, os americanos tinham por volta de 1.500 soldados na Austrália inteira. Agora, com essa aproximação, com esse novo acordo, os americanos estão dizendo que eles vão enviar mais 2.500 soldados para ficarem estacionados em Darwin. Então, já aproveitando que eu estou aqui falando de Darwin, do envio de tropas, vamos falar das bases, né? Que é o terceiro ponto, o terceiro pilar de importância na relação Estados Unidos-Austrália. A base de Darwin é uma base aérea e ela é a maior base dos Estados Unidos na Austrália. Só em 2020, os americanos anunciaram que iriam investir 211 milhões de dólares em reforma, melhoria dessa base para você trazer mais aviões, equipamentos e mais soldados. Então, ela também é uma base importante, ó, lembrando aqui, só para a gente resgatar o nosso mapa. Olha onde que ela está aqui na Austrália. Ela está aqui em cima, no norte, né? Então, ela tem fácil acesso para o Índico e para o Pacífico. Uma posição estratégica bem no meio da Austrália e no ponto de conexão dos dois oceanos. Por isso que os americanos construíram aqui a sua maior base e o importante. Deixa eu dar um zoom para vocês só entenderem. E aqui, ó, essa base ela tá do lado do aeroporto. Vocês podem ver aqui o aeroporto, ó. E aqui é o aeroporto comercial, ó. E aqui tem as instalações militares, os hangares militares. Aqui também tem outro hangar militar, ó, conectado com a pista. Aqui também, provavelmente é um outro hangar militar. E esse pedaço aqui é uma outra parte da base também. Vamos então para a outra base importante que está mais para cá, que é a base aérea de Tyndall. E ela é uma grande base aérea, como vocês podem ver aqui, ó. Aqui tem uma série de hangares, aqui outros galpões, aqui até residências. Ela é uma base aérea australiana, usada em conjunto pelos americanos. Em 2017 ela passou por uma grande atualização. Ao longo desses últimos anos foram investidos mais de 1 bilhão nessa reforma para novos centros de treinamento, novos espaços,
capacidade para mais aeronaves e assim por diante. Vamos agora, então, olhar aquela outra base que eu já comentei com vocês, que é a de Stirling, que ela está localizada aqui no sul do país, né? Perto de Perth. E ela é uma base marinha, né? Uma base naval da Marinha Australiana. Os Estados Unidos iniciaram o sistema de rotação e monitoramento aqui nesse lugar. Dá um zoom para vocês verem melhor. Então, essa são as instalações, essa é a base naval australiana, onde os submarinos americanos e ingleses vão rotacionar, parar, abastecer, enfim, usar esse lugar como ponto de contato para continuar sua patrulha pelo resto da região. Vamos voltar aqui, dar um zoom e quero mostrar para vocês uma outra base. Essa está localizada bem no meio da Austrália, que é a base de Pine Gap. E essa base é uma base de monitoramento de satélites. Ela está localizada no território do norte da Austrália. E aqui dá para vocês verem um pouco das estações de satélite. Ela é operada pelos serviços de inteligência americanos e australianos em conjunto. E ela está bem no meio do país. Tem essa outra base aqui na costa. Ela é uma base para treinamentos, não é tão importante. E nós ainda temos mais uma aqui, que é uma base de comunicação naval. Ela é uma base de comunicação conjunta Estados Unidos e Austrália. Ela serve para facilitar e manter operando as comunicações do Indo-Pacífico, dos submarinos, inclusive, e navais. E com isso, então, eu mostrei aqui para vocês as bases principais da Austrália e, com isso, as 3 frentes onde as relações de defesa Estados Unidos e Austrália acontecem. Eu quero trazer um outro elemento importante que, obviamente, que nessa aliança desses 3 países, cada um olha para a aliança de um ponto de vista e com uma relevância. Para os Estados Unidos, talvez a aliança seja menos decisiva. Óbvio, os Estados Unidos querem ter o maior número de parceiros, ainda mais na região, ainda mais com a ameaça crescente da China. Então, eles querem engajar outros países e essa é a função da aliança, da relação com a Austrália. Do ponto de vista do Reino Unido, é uma chance de Londres retomar um eixo de conexão, ou de presença, ou de relevância com a região do Indo-Pacífico. Então, como se Londres estivesse resgatando os seus braços pelo mundo, por isso que é importante para eles. Agora, para a Austrália, é onde a aliança é mais relevante, né? Porque ela está localizada na região, ela está se deparando com a ameaça, com os problemas da China, e ela quer estar segura, garantida. A aliança não só vai trazer outros parceiros para perto, mas vai rearmar, vai trazer tecnologia militar nova, mais sofisticada. Então, a Austrália está colocando muito mais fichas nisso. Um exemplo ou uma demonstração de que isso é sério para os australianos é a questão interna e política da Austrália, onde primeiro, quando o projeto foi iniciado, ou quando a parceria foi firmada, você tinha um partido mais à direita no poder e depois, com a mudança, com o partido mais à esquerda chegando no poder, ele manteve os mesmos acordos e o mesmo direcionamento. Ou seja, existe um consenso dentro da política doméstica australiana. Isso não é uma discussão entre esquerda e direita lá dentro, mas é uma questão nacional. A Austrália está convicta de que ela precisa dessa aliança, que a China é uma ameaça e ela tem que estar preparada para o pior, seja esquerda, seja direita lá dentro. Um outro sinal que demonstra essa convicção da Austrália é recentemente, agora em abril de 2023, foi anunciada uma revisão
de defesa. E aí foi colocado ou trazido investimentos a serem feitos em portos mais estratégicos aqui no norte, para que a Austrália consiga projetar poder mais longe da sua costa, ou seja, mais próximo da China, mais perto das áreas mais tensas dentro do Pacífico. Com isso, ela vai ter que construir portos, ela precisa investir na marinha, os submarinos vão preencher uma parte dessa história e, além do mais, essa revisão também é de extrema importância porque ela sinaliza um movimento que não acontecia na Austrália desde o final da Segunda Guerra. Desde o final da Segunda Guerra, a Austrália não se preocupava e fazia tantas alterações na área de defesa, na área de segurança. Muitas dessas coisas não aconteceram, mas é um exemplo dessa convicção, desse direcionamento que a Austrália está seguindo. Já do lado chinês, tudo isso preocupa, né? A China não está achando interessante o que está acontecendo e, principalmente, ela quer evitar a criação de coalizões ou de grupos direcionados ou focados em reagir ou se defender ou até atacar eles. Por isso que o AUKUS incomoda, mas não era a única preocupação. A China já estava lidando com os Quads, ou o Quadrilateral Security Dialogue, que era uma iniciativa de diálogo, bem uma aliança militar, mas trocas militares e de defesa e de segurança conjunta entre 4 países, Japão, Índia, Austrália e Estados Unidos. Ela foi criada em 2007, ficou inativa por alguns anos e retomou os trabalhos em 2017. E as cooperações dessa iniciativa não se restringem só à defesa, infraestrutura, saúde, tecnologia e várias outras coisas, mas aproxima esses 4 países, 4 gigantes, talvez os mais importantes da região do Indo-Pacífico, tirando a China, obviamente. Desde que o AUKUS foi anunciado, a China tem tentado minar a sua legitimidade e tem trazido a discussão acusando os Estados Unidos, a Austrália, o Reino Unido, de estarem formando uma coalizão, um confronto em grupos, dentro de uma mentalidade da Guerra Fria. E claro que tudo isso tem a ver com uma das preocupações ou ambições centrais da China, que é Taiwan. A China busca incorporar Taiwan ao seu território e está disposta a fazer isso na base da força, com uma invasão, se necessária. E até então, ela entende que somente os Estados Unidos estariam dispostos a confrontá-la nesse projeto de ocupar Taiwan. Com isso, os Estados Unidos iriam lá defender Taiwan. Mas a China nunca achou, nos cálculos da China, outros países não iriam se envolver nisso diretamente na hora que acontecesse. Claro, seria uma preocupação posterior, o Japão iria ficar muito incomodado, ia mudar sua postura de política externa, mas assim, para a China não estava claro que o Japão entraria ajudando Taiwan. Os Estados Unidos, sim. Com a criação do AUKUS, a China começa a considerar que talvez outros países, no caso dessa própria aliança com a Austrália e Reino Unido, possam intervir ou estar do lado de Taiwan. Enfim, tudo isso mostra que essa região é muito importante, obviamente, pela disputa entre China e Estados Unidos, pela crescente disputa dos dois, mas também pela formação de novas alianças. Os Estados Unidos está preocupado em envolver mais países nessas disputas e nessas questões que envolvem a ordem mundial e tem convocado os países para participar. E uma das maneiras de que isso está se consolidando são com as alianças. Nós temos que prestar atenção nessa aliança do AUKUS, nos Quads também, e vários outros movimentos políticos de outros países. Já se falaram, ou já existe conversas sobre o Japão aderir ao AUKUS e outros países também. Nós temos que acompanhar e prestar muita atenção, porque esse é um grande movimento que vai dizer muito do que vai acontecer nessa região, que é a região mais crítica hoje para a segurança internacional. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar like no vídeo, ativar o sininho de novo, seguir o canal, compartilhar, indica, manda para os seus amigos os vídeos. Vem debater com o professor Roque.